Foi. E aí, turma, tudo bem, abobrinhas? Nós estamos agora ao vivo e, como prometido para vocês, mais uma entrevista aqui no nosso bate-papo sadio. Você que tá ligadinho aí com nós, começou a assistir agora, compartilha aí a nossa live, manda pergunta, pode participar, que nós estamos aqui ao vivo com vocês. É um prazer enorme ter vocês aqui. E hoje eu estou aqui com ele, Dirceu Zanck Júnior. Tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vindo aqui ao Abóbora com Pressa, bem-vindo ao nosso bate-papo sadio aqui. Fico muito feliz pelo convite, agradeço por estar aqui junto com vocês hoje. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre política, é aquele bate-papo informal que a gente conversa um pouquinho, principalmente em relação à campanha, em relação às coisas que a gente defende, nosso trabalho. E eu espero que você acompanhe aí dentro dessa nossa live, possa fazer pergunta, converse, envie a dúvida que você quiser, que eu vou ter a maior satisfação e o prazer em responder para vocês. Que bom, fico feliz de você estar aqui. Ô, Dirceu, me conta um pouquinho aí de você, quem que é você, me fala um pouco da sua vida aí, de onde você é, de onde veio e tudo mais. Moro em Rio Verde desde que eu me entendo por gente, apesar de ter nascido lá no Rio Grande do Sul. Até a gente não espalha muito isso, né? Porque eu considero-me goiano já em função de não ter pego a cultura lá de baixo. Tenho 37 anos, atualmente eu trabalho como terapeuta. Sou formado em Direito, Administração, Saúde Mental, Neuropsicologia. Trabalhei com meu pai no ramo da agricultura até meus 33 anos e de vez em quando ainda auxilio ele em algumas questões. Sou especialista em realizar também contratos. O pessoal também me procura bastante porque considero meus contratos sendo algo muito específico, muito detalhista. E nessa caminhada agora, em frente a essas coisas que a gente vê no Brasil ao ponto de ficar com medo, muitas vezes, do Brasil se transformar em uma Venezuela, igual a gente está vendo nossas perdas de liberdade, o Brasil ficando cada vez mais pobre com essas medidas socialistas, a gente realmente decidiu se posicionar e entender que a cadeira não fica vazia. E como não existe aquele botão da gente apertar e explodir o governo, fazer ele diminuir de tamanho pelo lado de fora, porque a gente reclama e nada acontece, a gente está colocando a cara a tapa para finalmente mostrar as nossas ideias, mostrar que existem modelos econômicos e modelos de política que realmente funcionam, que podem ser até mesmo vistos na própria Argentina, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Ótimo. Vamos falar aqui, você falou de um assunto aí que eu fiquei um pouco interessado, deu uma bisbilhotada na sua rede social, não vou mentir. Fica à vontade. Tem que saber, né? Você formou em Direito, mas você é terapeuta. Como é que é isso? Deu uma deslanchada para uma área totalmente diferente. Eu nunca paro de estudar, esse é o grande ponto, né? Já teve uma época da minha vida que eu chegava a ler 3 livros por mês. E formei em Direito e Administração ao mesmo tempo, mas sempre fui fascinado pela mente humana. O porquê que a gente faz, o que faz a gente pensar, motivar, o que faz a gente agir de certas formas dentro do nosso comportamento. E dentro dessa busca que a gente tem do conhecimento, conheci cursos de hipnose desde 2006, 2007, então vim me especializando em cursos de hipnose, PNL, programação neuromental, psicologia, livros de psicologia, já li uma infinidade deles. Até que eu fiz cursos de saúde mental dentro da área da neuropsicologia, o pessoal me procura muito hoje no sentido de buscar tratamento para traumas, fobias, questão de ansiedade, e isso é uma ferramenta que eu vejo e é uma satisfação pessoal. E essa satisfação pessoal me motiva sempre a estar estudando para poder auxiliar sempre mais pessoas. Então você é atuante nessa área? Sim. Que interessante. A turma, vocês estão nos assistindo, tá vendo que tem uma bandeira aqui em cima, aqui, né? E aí o Zanck chegou aqui e falou assim: eu vou colocar essa bandeira. Eu posso colocar? Eu falei, pode colocar a bandeira. É uma bandeira aqui. Qual que é o significado? O que é essa bandeira aqui? Essa bandeira, ela representa o movimento libertário, anarcocapitalista. Igual a gente vê em deputados como o Gilson Marques, o Milei da Argentina. É uma bandeira que a tradução literal dela significa não pise em mim, onde a busca dentro dos movimentos libertários é a defesa da liberdade, é a defesa da propriedade, é a defesa do indivíduo propriamente dito contra o Estado. Então a Cascavel muitas vezes ela representa dentro desse significado um determinado animal que, se enquanto ele está no canto dele, ele não oferece ameaça, mas se você pisar nele,
ele pode se revoltar contra você, ele pode te ferir. Então, os movimentos ao redor do mundo veem essa bandeira, a bandeira de Gadsden, que é o nome dela, como um símbolo dessa liberdade e contra a tirania que os estados opressores tentam fazer em cima do indivíduo. Eu vi aqui na sua rede, aqui no seu Instagram, você coloca aqui, imposto é roubo. Aí você é polimata, que estuda, conhece várias ciências, Sim. né? E antissócio, eu só não entendi o antissócio aqui. O que é o antissócio? O antissócio é o antissocialista, Ah. o anti-esquerda, por definição. Eu vejo hoje na política que as pessoas têm que se posicionar porque as características do governo, as características do Estado propriamente dito, é impossível você agradar dois lados ao mesmo tempo. Então você tem que se posicionar e eu te dou exemplo. Quando a atual administração de Rio Verde quis privilegiar certos grupos dentro da cidade, ele automaticamente criou regras, burocracias, taxas, por exemplo, para o Uber. E ao fazer isso, ele diminuiu naturalmente a quantidade de motoristas que rodam por esse aplicativo, fazendo com que as pessoas paguem mais caro em função da diminuição da quantidade de motoristas. Então, quando a gente define um determinado posicionamento, eu creio que isso é uma característica que mostra idoneidade, caráter, sinceridade. E vocês vão ver muitos políticos, uma infinidade de políticos, tentando agir igual vaselina. Não sei como é que é. Não posso me posicionar de uma forma tão forte porque isso vai desagradar. Só que o ponto é, quando você não se posiciona frente a uma sociedade que a gente está vivendo, onde estamos caminhando para uma Venezuela, uma Nicarágua, quando a gente vê um Alexandre de Moraes impondo censuras, quando você vê o governo brasileiro atual voltando a ter relações diplomáticas com Coreia do Norte, isso me preocupa. E esses políticos, muitas vezes, que não se posicionam, que ficam em cima do muro, para mim, são verdadeiros covardes. Porque dentro dessa polarização que a gente pôde perceber, principalmente no Brasil, com o advento, principalmente das mídias sociais, graças à internet, isso faz com que hoje todo mundo praticamente saiba o que é direita, o que é esquerda. Uma esquerda muitas vezes defendendo um aumento de imposto, aumento das burocracias do Estado, aumento de controle, enquanto a direita está tentando lutar pela sua liberdade de expressão, sua liberdade de autodefesa, porque todos os regimes socialistas e ditatoriais ao longo da história sempre tomaram a sua liberdade a conta-gotas. Primeiro, ele tira a sua capacidade de autodefesa, ignorando totalmente, por exemplo, o decreto, o plebiscito, na verdade, que aconteceu em 2005 em relação às armas. O governo petista fez isso. E essa tomada de liberdade ela começou depois com o Marco Civil da Internet, entre outras leis adjacentes que permitiram com que o governo começasse a conta-gotas censurar opositores, perseguir opositores, e a gente está vendo isso de uma forma extremamente clara atualmente, principalmente na figura do Alexandre de Moraes, dentro dessa dupla PT-STF, onde somente pessoas da direita são perseguidas, somente pessoas da direita são presas, enquanto o mesmo tratamento não é oferecido para o pessoal da esquerda. E a gente já vem falando isso aí há 6 anos, 5 anos, e agora está escancarado. Então, políticos hoje em Rio Verde que não se posicionam, no meu entendimento, não passam de covardes. E você fala aí, o Brasil, muita gente tornando a Venezuela, né? A gente vê muitas coisas, a censura em vários meios de comunicação, principalmente independentes, né? A gente vê um exemplo do Monark, que teve que estar morando nos Estados Unidos, está praticamente exilado lá, mas ainda sofrendo censuras, redes sociais fechadas. Tem o caso do Pablo Marçal lá também, vamos falar do agora, que está acontecendo em São Paulo. E a gente vê isso, e a gente viu também uma aliança, assim, muita proximidade do governo hoje, o atual presidente, próximo da Venezuela, e não se posicionou, achou aquilo ali, falou que aquilo ali foi uma eleição limpa, parece que lá não é uma ditadura nada. Democracia relativa. Democracia relativa. Como que você vê isso? Você acha que está realmente acontecendo isso? Faz parte do jogo político, ou essas pessoas realmente estão se alinhando com pessoas da esquerda e que quer uma opressão e um controle? O poder, muitas vezes, ele é utilizado como forma de autopromoção para esses políticos. E quando você observa
a nível América do Sul, assim como outros locais do mundo, a esquerda ela sempre costuma se ajudar. Então, os marqueteiros do Brasil vai fazer a campanha política do Maduro, fez a campanha política do Ortega, alguns deles, e você vê que é um jogo de interesses. Ó, eu te apoio, você me apoia. E quando você vê o Brasil se aliando a Irã, Nicarágua, Venezuela, Coreia do Norte, entre tantos outros, Rússia mesmo, que hoje você pode considerar uma ditadura, China propriamente dita, apesar da questão comercial com o Brasil, você fica preocupado porque a sua liberdade ela é sempre tomada a conta-gotas. E quando você lê, por exemplo, livros como a Revolta de Atlas, da Ayn Rand, quando você olha princípios de economia do Mises, do Hayek, do Rothbard, entre outros, eles mostram que governos autoritários eles não se transformam em ditaduras da noite para o dia. Ele toma a sua liberdade a conta-gotas, tira a sua arma, tira a sua liberdade de expressão, persegue, dificulta, cria burocracias, e muitas pessoas que não estão dentro desse meio político olham, não, é um caso isolado aqui, é um caso isolado ali. Só que o ponto é, quando você se dá conta que aquilo já passou dos limites, igual a gente está observando agora, talvez seja tarde demais. E isso me preocupa, porque muitos não se posicionam. Então, quando eu me declaro candidato, muitas vezes, pelo Partido Novo, eu falo, eu sou um candidato de direita, sou um candidato anarcocapitalista, eu sou um candidato que me posiciono ferrenhamente contra a esquerda. E isso deveria ser o básico em que as pessoas deveriam se mostrar, porque daí você vai saber o que esperar a nível ideológico, você vai saber o que esperar delas a nível de caráter. E, infelizmente, a política hoje está cheia de melancia. Ô, Dirceu, colocar mais uma aguinha aqui pra você. Falo demais, né? A boca vai ficando seca. Obrigado. Anarcocapitalista, mas assim, pô, é a diminuição do Estado, né? Se a gente vê que. Mas aí você é candidato, você faz parte da política, você está entrando na política. E como que seria isso? Como que seria isso na prática, dentro de uma. Você, por exemplo, dentro da política, mas com essa ideia, com esse viés, com esse pensamento? Primeiro ponto que todo vereador deve observar e que muitas vezes as pessoas às vezes acham que não é que o papel do vereador é só criar lei. Não. O primeiro papel do vereador seria fiscalizar as obras públicas, para que não exista corrupção e que o preço seja realmente aquilo que é justo, que é contratado. E aí, quando a gente vê a visão anarcocapitalista entrando dentro da política, é para fazer o máximo possível que o Estado não crie burocracias para você. O exemplo do Uber já foi citado. O que muitas vezes as pessoas não notam é que o imposto mata. Imposto tira a sua liberdade, imposto tira o seu lazer. Vou te dar um exemplo. Às vezes as pessoas deixam de trocar uma pastilha de freio, trocar um pneu de um carro, porque o imposto faz aqueles objetos de segurança básicos se tornarem tão caros que faz com que você adie, muitas vezes, equipamentos de segurança para você. Imposto tira o seu lazer, porque a partir do momento que você está utilizando o imposto para supostamente te dar esses benefícios, faz com que qualquer viagem que você precisa fazer, a gasolina para você viajar está mais cara, a passagem de avião está mais cara, você ir no boteco, tudo está mais caro. Então, o imposto tira o seu lazer. O imposto ele tira a sua saúde. Porque a partir do momento que o governo fala que vai te dar saúde, a quantidade de pessoas que é atendida pelo governo, pela quantidade de dinheiro que o governo rouba de você, literalmente imposto é roubo, literalmente faz com que cidades não possam ter clínicas médicas muitas vezes, porque para você montar uma clínica médica sai caro, burocracia, alvará disso, taxinha daquilo, transferência de propriedades. Então, em todos os locais que você observa que os países são pobres, normalmente eles são os mais burocráticos. E, naturalmente, essa criação de burocracias, ela fomenta a corrupção e, naturalmente, faz com que todos fiquem mais pobres. E um dado interessante, se você for comparar dentro dos 196 países que existem ao redor do globo, os países mais livres, mais economicamente livres, são aqueles que possuem uma melhor renda per capita, enquanto os mais pobres são aqueles mais economicamente travados. E outro dado que eu acho fantástico, enquanto a média salarial em dólares
anuais em países extremamente livres, ela passa de 60 mil dólares por ano. Nos países mais pobres, mais burocráticos, em que você tem essa visão extremamente paternalista e assistencialista do Estado, a média salarial ela fica em torno de 4 mil dólares. E isso é uma discrepância tão grande que as pessoas acham que o Estado tem que fornecer tudo. Quando, na verdade, o Estado não produz nada e, por não produzir nada, é você que está pagando tudo. Então, mas e como que você vê essa questão, fala assim, poxa, como que o Estado ele trabalha essa questão de arrecadação? O que que você seria? Seria talvez menos impostos ou seria a ausência total de impostos? E como que você imagina que o Estado ele poderia se sustentar para ele manter a... Primeiro ponto, diminuição daquilo que a gente considera como sendo aqueles serviços extremamente burocráticos e de fiscalização para muitas coisas. Vou te dar um exemplo claro disso aí. O Brasil hoje, em função da nossa burocracia, que eu diria muitas vezes burocracia, para cada 1.000 habitantes, a gente precisa ter em média de 68 a 70 contadores, enquanto na Europa esse número precisa ser só 2. Então são atividades burocráticas que fazem com que a gente perca um tempo não produtivo. E aí, falando do Estado, como que a gente vai poder fazer com que o Estado se sustente? Primeira coisa, diminuir de tamanho, porque existe uma quantidade absurda, mas extremamente absurda de funcionários que não servem para fazer absolutamente nada, com todo respeito àqueles que realmente trabalham. Então, a diminuição do Estado, a partir do momento que ele começa a reduzir, eu vou dar o exemplo do Milei da Argentina, demitiu uma infinidade de funcionários públicos e ele conseguiu controlar uma inflação que já vinha se arrastando há mais de 20 anos, ele conseguiu controlar em 10 meses. Nesses mesmos 10 meses, parando de imprimir dinheiro, colocando equilíbrio fiscal, que é uma das coisas que muitas vezes a esquerda não entende, a definição de equilíbrio fiscal, e parando de imprimir títulos da dívida pública sobre essas obras que muitas vezes precisam ser feitas, o salário médio do argentino, nesses 10 meses de governo do Milei da Argentina, já aumentou 8%. Então a receita tem. O Estado ele não precisa dessa quantidade absurda de funcionalismo público. Tudo que o Estado faz, a iniciativa privada consegue fazer de uma forma muito mais rápida, barata e eficiente. E a partir do momento que você passa a transformar esse Estado paternalista em uma economia realmente de livre mercado, o país enriquece por definição. Existe até uma definição clássica que a gente fala, que é: não adianta você cavar um pote de ouro e deixar aquele pote de ouro em cima da mesa da sua casa. Você não ficou mais rico com aquilo lá. Você vai ficar mais rico a partir do momento que você fomenta o comércio. E para você fomentar esse comércio, você precisa diminuir imposto, você precisa diminuir a burocracia. Até teve uma lei que saiu durante o governo Bolsonaro, que foi a Lei de Liberdade Econômica, que ela basicamente estabeleceu critérios que para várias atividades econômicas de baixo risco não haveria mais a necessidade daqueles alvarás, daquela necessidade de renovar a taxinha e tudo mais. Por quê? Porque são atividades que não geram impacto negativo na sociedade, porém a burocracia faz com que muitos deixem de empreender. Então o imposto, por definição, seja ele qual for, seja qualquer setor, ele está sendo cobrado da sociedade. E não é o Estado que vai te dar alguma coisa, porque na verdade ele não produz nada e quem pagou por tudo foi você. O Estado só existe porque existe iniciativa, existe o povo, né? E é só nós que produzimos. Assim, não existe nada público. Fala assim, o dinheiro, o governo não tá te dando nada. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis, né? A gente vê hoje no Brasil, nós pagamos 2 vezes. Porque a gente paga imposto, mas eu preciso pagar um plano de saúde, senão não tem saúde de qualidade. A gente paga imposto para ter uma escola, mas a gente tem que pagar uma escola particular ou então uma faculdade particular. Então acaba que a gente paga 2 vezes. E eu diria que às vezes a gente paga 3, 4 vezes, a depender do que você está falando. Mas como, cara, você acha que é possível tirar isso e diminuir isso? Porque assim, a gente vê que cada vez a gente percebeu que o governo, o Bolsonaro, ele veio aí, ele mostrou. Eu acho que depois do Bolsonaro todo mundo interessou por política, porque ele abriu os olhos de muita gente, né?
eu acho que cada um tem sua visão particular dele, para mim não interessa, eu acho que cada um é cada um, mas é que ele mostrou que ele mostrou e foi perseguido bastante. E você acha que é possível entrar e tentar fazer isso, diminuir o peso do Estado sobre o povo, sem sofrer nada, porque nós sabemos que tem uma mídia que é o quarto poder, que está aí e que ela controla praticamente tudo, que muda a história do povo nessa situação. Como que é possível fazer isso? Primeiro ponto a gente já está fazendo aqui agora, que é conversando, debatendo ideias. Eu que falo que eu sou politizado já desde 2007, produzindo materiais contra a política, essas políticas socialistas desde muito tempo atrás, inclusive tem vídeos meus muito antigos nas redes sociais defendendo... Certo. Tá bom. Há muito tempo a gente defende liberdade de expressão, defende princípios de economia, mostra quais políticas do governo vão dar errado em relação a subsídios, entre outras situações. Eu diria que há 10 anos atrás, você falar de privatização era considerado uma ofensa. Há 10 anos atrás, se você chegasse na rua, perguntasse para alguém, fala o nome de um ministro do STF, as pessoas não saberiam falar, a maioria delas. Então, enquanto a esquerda ela se organiza desde a década de 50, 60, 70, dá para se dizer, a direita ela começou a perceber que ela pode alcançar espaço agora. E a gente tem deputados, por exemplo, que mostram isso. Nicolas, apesar de estar lá no PL, fala abertamente e fala com a verdade que as pessoas entendem porque mostra aquilo que acontece. Você tem o Guto Zacarias, você tem o Van Hatten, você tem o Cláudio. Então as pessoas estão começando a perceber que essas promessas mentirosas da esquerda de que eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, elas são furadas. Hoje no Brasil, você tem que de cada R$100 praticamente que você paga de imposto, menos de 2 voltam em tipo de serviço ou obras. Então, a depender como você faz o cálculo, você olha lá, quase 50% é para pagamento de título de dívida pública. Aí tem os outros setores lá dividido, previdência. Só que na prática, o que você está ganhando de serviço, o que você está ganhando de obra em si, é um valor muito menor. Então, essa política que a gente fala de socialismo fracassado, em que a gente dá o nosso dinheiro para o Estado passar para um político, que vai passar para um secretário, que vai passar por burocracia, que vai passar por licitação, que a maioria das vezes são 2, 3, 4 vezes mais cara, para daí voltar para a população, é um ciclo do dinheiro que deprecia o dinheiro, faz com que ele vai naturalmente valer menos e tem como resultado o ganho para trás extremamente péssimo. Então, essa conversa que a gente tem, a gente costuma dizer que são princípios de ressonância. Você vai falando um pouco, alguns vão escutando, você fala mais um pouco, outras pessoas escutam. E chega um ponto que muitas pessoas vão estar falando daquela verdade, vão estar falando daquele sentimento, daquela percepção que ela tem, que o Estado realmente não funciona. Tudo que é estatal não presta. Saneamento básico do Estado não presta. A energia não presta. A saúde não presta. Educação não presta. Porra, aí você olha, nossa, se eu pago privado, eu tenho essas coisas de uma forma muito mais satisfatória. Então, por que não tirar isso das costas do Estado, devolve esse imposto que a gente tem, demite uma quantidade significativa de políticos, reduz a burocracia ao máximo possível e vamos fazer o país crescer de novo. O povo condena muito, né, privatização e tudo, mas eu lembro na época da telefonia, né, assim, a gente tem essa idade que a gente pode lembrar, que era como é que era? Embratel, né, era telefonia, ela era totalmente... Brasil Telecom. Era Telegoiás, né, era tudo do governo, e quando privatizou, democratizou, né, todo mundo teve acesso, as coisas melhoraram. Então, você acredita que o privado, ele é muito melhor também? Porque, assim, eu tenho essa visão que eu entendo que é melhor, é muito mais fácil. Porque você vai lá, você escolhe, você tem o poder de compra, de escolha, de saber, tem mais concorrentes, né? E hoje a gente vê o governo aí, ele detém o poder sobre a água, ele tem um poder sobre a energia, sobre sobre o transporte, a comunicação. E você acha que isso, se privatizasse,
teria melhoria sim também? Eu não tenho dúvida. A pior das privatizações possíveis ainda acaba sendo sempre melhor do que qualquer coisa na mão do Estado. Alguns países europeus, falando, por exemplo, de transporte público, eles já usam aplicativos de transporte, no caso de ônibus. Por quê? Porque ele vai conseguir determinar a demanda, deixa o mercado livre para que as pessoas que desejem desempenhar aquele serviço funcionem. O exemplo mais claro que a gente tem de eficiência é o Uber. O Uber democratizou o transporte público. O aluno ele vai para a faculdade. O cara que vai no boteco não precisa voltar bêbado. É um serviço barato. Aí vem o Estado. Não, mas eu estou te oferecendo o transporte público. Tá, se o transporte público ele é algo tão fundamental, por que não abre concorrência? Por que tem que ser uma concessão só? Por que não pode ter mais concessão? Por que não pode ter concessão extra? Afinal, eles estão ganhando também. Pessoa desempenhar aquele tipo de atividade, sendo concorrente o próprio... a própria concessão que já foi fornecida pela própria prefeitura. Por que não se libera? Porque a gente sabe que os interesses por trás dos panos dentro desse tipo de situação política tem aquelas pessoas que são favorecidas. Rio de Janeiro, entre outros estados aí, as máfias de concessão de ônibus, elas são extremamente significativas. Então, quando você fala, por exemplo, uns tempos atrás, dos patinetes elétricos, nossa, na Europa é febre em várias cidades. Aí sempre tem aquele político, não, mas eu vou perder dinheiro da minha concessão. E por muito tempo o Brasil, essas principais concessões são aquelas que financiavam muitos políticos. Então, se a gente quer reduzir corrupção, a gente quer melhorar a qualidade, a gente quer diminuir preço, a gente tem que abrir concorrência, a gente tem que permitir com que o comércio, com que a livre iniciativa, ela tome conta de coisas que o Estado não dá conta de fornecer. E às vezes o pessoal fala, mas se a gente privatizar, vai ser vendido a preço de banana. Essa é uma estupidez que muitas vezes as pessoas também não entendem, porque são feitos leilões públicos, onde um leilão a pessoa paga aquilo que vale. Aconteceu igual no Rio Grande do Sul, um tempo atrás, tinha uma empresa lá que estava com tantas dívidas que o valor simbólico dela foi R$1. Aí teve um monte de pessoas, principalmente do espectro político da esquerda, mas a gente está vendendo o nosso patrimônio, a gente não deveria fazer isso. Ok, meu querido, vai falar que você não tem R$1 no bolso para administrar? Esse é o ponto. Então, a hora que você precisa colocar as coisas para realmente funcionar, se eu perguntar para qualquer pessoa, você prefere colocar seu filho na escola pública ou privada? Ele vai falar na privada. Aí por quê? Porque a escola pública não funciona. Os professores não ensinam, não existe disciplina. E até mesmo para você falar, por exemplo, de disciplina dentro de uma sala de aula, às vezes as pessoas ficam... O lado da esquerda fala, não, mas a gente não pode ser tão rígido com as nossas crianças. Por que o ensino militar nas escolas militares funciona? Porque tem disciplina, tem regra, coisas, por exemplo, que eu defendo, seria, por exemplo, o modelo americano em que o aluno cometeu alguma irregularidade dentro da sala, ficou conversando, no outro dia, ele avisa os pais dele, ele vai ficar detido 10 minutos, 15 minutos após a aula, 30 minutos, a depender que seja. Isso faz com que os pais passem a observar também como aquele aluno está se comportando. Porque o pai não quer... Você fala na escola. Detido. Abre a sala, bota lá na biblioteca, o horário de saída é meio-dia. Não, mas você vai poder sair só meio-dia e meio. Nos anos 80 acontecia. Quando eu estudava, eu já fiquei de castigo na escola. Exatamente. Eu ficava de joelho. Então, essa liberdade extrema que a esquerda muitas vezes prega, sendo contrário com toda e qualquer medida que já observamos na prática que não funciona, que já está falida, eles se agarram naquilo lá porque é uma forma de fazer política, dividir para conquistar. E a direita vem agora falando que modelos mais livres, modelos de economia em que você permite a livre concorrência, o Uber mostrou isso, o Spotify mostrou isso, entre tantas outras... Netflix mostrou isso. Agora tá tudo caro porque tem imposto. Tudo caro porque tem imposto. Eu tava até mesmo olhando um vídeo ontem... Netflix eu acho absurdo, cara, R$44 todo mês. Aí você vê, por exemplo, tava vendo um vídeo ontem mesmo, o cara falando o preço de uma Hilux, que no Brasil tá custando R$242 mil. Não lembro se foi Vietnã. Acho que foi Vietnã. Ele mostrando lá que se você for converter pela taxa lá, saía a R$111 mil uma Hilux top de linha.
Então o Brasil ele cobra muito imposto, a gente fala que o Brasil cobra imposto de país escandinavo e entrega um serviço público de país africano. Isso tem que mudar, isso tem que acabar. Odisseu, aí você viu e foi candidato, você é candidato a vereador. Sim. O que você tem, assim, qual que é a sua ideia, o que você pretende, você vencendo as eleições aí, como vereador? Porque muita gente critica, né? O vereador ele chega lá, entra e fica lá e depois tenta a nova eleição, ganha e continua. E a gente não vê muita coisa assim, um vereador ele tem uma proposta de lei para que melhore, ou então uma proposta de fiscalização, alguma coisa. Como que é a sua ideia? Minha principal bandeira de campanha é fiscalização. Eu vejo esse tanto de vereador que está dentro da Câmara Municipal atualmente e só aparece 4 anos em período de eleição. Eles possuem 15 assessores para fazer o que a gente não sabe. Quando você vai analisar dentro do portal da Câmara, tá lá, mudança de nome de rua, mudança de nome de praça, título de cidadão rioverdense. A gente paga caro para esses indivíduos fazerem isso. Tem inclusive uma rua próxima ali da prefeitura que ela já mudou de nome 4 vezes. Cria transtorno para o morador, transtorno por correio, entre tantas outras coisas que não funcionam. É uma disputa querendo homenagear. Não, Exato. agora dessa vez vai homenagear meu pai, agora vai ser minha mãe, meu irmão. O básico que uma prefeitura, que um vereador deveria fazer tem seu assessor, vai fiscalizar a obra, vai ver se realmente está tendo o trabalho, se aquele prazo que foi estipulado de início e fim está acontecendo. Infelizmente, a gente vê aqui na atual administração obras que às vezes começam e não termina. Eu, por exemplo, eu moro ali do lado da BR-060, onde está fazendo aquela obra. Dias atrás, no domingo, o dia inteiro o pessoal fica trabalhando, né? Teve algum dia ali que estava trabalhando. Aí você olha durante a semana, cadê esse pessoal trabalhando? Então você observa que o custo fica caro por essas eventualidades de trabalhar final de semana, você sabe que tem que pagar as horas extras da vida. Então a administração pública ela foi feita para não funcionar. E tem até uma questão do Mises que eu acho interessante, que o pessoal costuma falar muito, que existem 4 formas de você gastar dinheiro. Que formas seriam essas? Primeira forma de gastar dinheiro, seu dinheiro com você mesmo. Você vai analisar qualidade do serviço, você vai analisar o merecimento, você vai analisar a funcionalidade daquele serviço. Segunda forma de você gastar dinheiro, o seu dinheiro com alguém que você tem apreço. Seria o papel, por exemplo, do pai de família. Então você vai analisar a necessidade, a funcionalidade daquele dinheiro e se realmente aquilo lá é necessário. Terceira forma de gastar dinheiro é o dinheiro dos outros com você. E aí a gente já começa a entrar dentro do aspecto político, que normalmente a gente vê isso dentro das regalias que é fornecida aos funcionários públicos, aos políticos. Se eu posso comer, por exemplo, num restaurante popular, eu vou comer no restaurante mais caro, estão pagando para mim. Se eu posso ter um plano de saúde que o contribuinte está pagando, vou escolher o plano de saúde mais caro. Se eu posso fazer uma viagem... eu vou fazer uma viagem para a Europa, não vou viajar pelo Brasil. E a quarta forma é o dinheiro dos outros com os outros, que é normalmente a forma como o serviço público presta os serviços e obras. Não existe a responsabilidade, não existe o ganho legal e material daquilo que você vai ver, o benefício para você mesmo. Então, cadê os princípios que você observa de eficiência, de olhar se aquilo realmente está sendo bem feito? Então, nada que esteja colocado dentro da mão do governo normalmente não funciona. Não funciona. A gente vê aí, situação é difícil, né? Mas hoje a gente fica olhando assim, muita gente, quem promete muita coisa, né? Igual fala de hospital público, tudo, a gente não vê nenhum político, nenhum levando seus filhos sendo tratados no hospital público. Nenhum. No SUS, nem ele vai lá, né? E a gente não vê nenhum andando de ônibus. Eu vejo... Tem algum exemplo? Um dia eu vi um interessante, parece que era o prefeito de Londres, ele ia para casa de ônibus ou de metrô. Lógico que lá é diferente na realidade, né? Outra sociedade. Outra sociedade.
Mas você acha que precisa-se mais que esse serviço público ou ele torne de qualidade, que seja acessível, inclusive até para um próprio político, uma pessoa de uma classe mais melhor, né, usar esse transporte público, ou que essas pessoas realmente coloquem serviços que funcionem, né? Como que seria isso? Porque assim, eu posso prometer, falar, eu prometo que eu vou melhorar o hospital público, mas eu não faço tratamento no hospital público, eu vou no Sírio-Libanês. E aí é o que a maioria faz, né? O outro vai lá, o filho dele estuda numa escola que só fala inglês. O menino não sabe nem conversar, não fala nem uai, nem nós. Nem nós vai, nem nós fica. Porta. Nem porta, portão, porteira. Como que fica isso? É porque fica uma realidade totalmente diferente, né? A questão dessas realidades é muito interessante quando você para pensar que, além dessa forma de você gastar dinheiro, o público, por ele não funcionar, exatamente vai fazer com que as pessoas recorram ao privado. E aí, quando você lê, por exemplo, Revolta de Atlas, Caminho da Servidão, eles abordam muito o que a gente chama dos benefícios perversos da política, que aborda mais ou menos o seguinte: se eu te prometer alguma coisa e não cumprir como político, isso automaticamente não tem consequência nenhuma. Se eu te mentir, não tem consequência nenhuma. Se eu falar que eu vou fazer alguma coisa e não fazer, isso não tem consequência nenhuma. Se eu roubar, possivelmente o meu partido ainda vai tentar me defender na maioria dos partidos. No Novo não acontece isso. Então, o que a gente percebe quando a gente observa esses benefícios perversos? Que somente os mais mentirosos, somente os mais malandros, safados, se é que a gente pode falar assim, vão muitas vezes tentar mentir para você para te convencer. Então, quanto mais um político mente para você, maior a probabilidade dele criar esse hiato de corrupção que a gente fala. Então, a forma para combater a corrupção, para melhorar a educação, para melhorar a saúde é tirar das costas do Estado, permitir com que a gente perca aquela mentalidade brasileira de que o empresário, a pessoa que ganha dinheiro, a pessoa que está gerando lucro, que essa pessoa seja malvada. Não é. Ele gera emprego, ele gera renda, ele movimenta a economia. Então, o Brasil ele precisa começar a conversar dentro desse aspecto de melhora das coisas através da iniciativa privada, onde você pode fornecer voucher, onde você pode gradativamente reduzir a quantidade desse assistencialismo barato que acontece hoje no Brasil. Enquanto o Brasil não mudar essa mentalidade, é aquela história. Em vez da gente ficar dentro da média anual de 60 mil dólares, igual os países mais ricos estão, a gente vai continuar com essa mentalidade de ganhar 4 mil dólares ao longo do ano, essa média, e achar que está ganhando muito porque o Estado está te dando tudo de graça. Estado não funciona. E tem um dado interessante. Saiu uns tempos atrás um dado mostrando que dos nossos mais de 200 milhões de habitantes no Brasil, você tem cerca de 110 milhões em idade economicamente ativa, e dentro desses 110 milhões você tem 56 milhões recebendo Bolsa Família, enquanto cerca de 40, 45 milhões realmente estão trabalhando e produzindo. Ou seja, quem trabalha e produz tem que produzir para si e sustentar mais 4. Uma hora a conta não vai fechar. O Brasil ele já está afastando investimentos, o Brasil já está fazendo com que as pessoas não queiram investir no nosso país. As nossas legislações, sejam elas trabalhistas, tributárias, empresariais, faz com que investir no Brasil seja uma completa loucura. Empregar e demitir no Brasil, tanto empregar como demitir, é uma dificuldade extremamente absurda no Brasil, porque você não tem estabilidade jurídica. Então, precisamos, sim, parar de falar dessas políticas socialistas, assistencialistas e falar para o indivíduo, olha, você precisa trabalhar, você precisa construir o seu, você tem que entender que dentro do nível matemático das coisas, se você não produz, você não pode ganhar de uma forma tão fácil, porque alguém está pagando isso que você está querendo de graça. Essa questão, a esquerda ela pega muito no social, é o pai dos pobres, vou ajudar muitos pobres. E todo mês aumentando imposto. Pois é, e aí como que fica essa questão assim? Porque a gente vê que realmente tem pessoas que precisam.
Tem pessoas ali, por exemplo, uma mãe que não que não é casada, que é solteira, que tem filhos e que não trabalha e às vezes precisa às vezes de um auxílio ali. A gente precisa, uma pessoa que hoje às vezes ele perde o emprego, já existe o auxílio, o seguro ali por um tempo, né, determinado para a pessoa conseguir. Apesar que hoje eu estou numa situação, eu vejo assim que parece que emprego, pelo menos nessas cidades maiores, não faltam, né? Morei em Uberlândia, é uma cidade que sobra mão de obra e falta pessoas que querem trabalhar. Mas assim, a gente vê em outros estados mais afastados, onde não tem indústria, não tem nada. Como que fica essa questão? Como que você vê essa questão social aí? Realmente, o Estado ele tem que dar uma assistência por um tempo? Ou existe, você acha que é possível o Estado fazer isso, mas sem pesar muito na mão de quem está pagando, porque somos nós que estamos pagando, porque a gente vê os impostos? Como que você acha que pode melhorar? Em questão matemática, o valor que o Brasil gasta hoje com os auxílios é relativamente pequeno. Só que o problema é que esse valor relativamente pequeno, ele é ampliado dentro de todos os outros setores desse assistencialismo barato. E aí o que acontece? O grande problema que eu vejo em medidas sociais dessa maneira, igual acontece com o Bolsa Família, não é simplesmente a assistência que você está oferecendo para aquela pessoa por um determinado tempo. É a falta de critério de saída. A pessoa ela não pode ficar a vida inteira dependendo do Estado. Ah, beleza, você quer fazer o uso dos benefícios do Estado? Ok. Aí coloca somente, mas o seu filho tem que estar estudando. Não. A pessoa quer passar? Ela vai ter que passar por um curso de qualificação. A pessoa quer continuar dentro do serviço? Ela vai ter que procurar emprego dentro desse período, realmente demonstrar que ela está querendo mudar de vida, sair daquilo lá. Porque o que a gente vê no Brasil hoje é uma camada da população que normalmente defende essas políticas socialistas fracassadas, enquanto outros estão pagando para ela. Só que o ponto é, e quando a teta secar? O que a gente vai fazer? Esse é o grande ponto. Existe até uma frase da Margaret Thatcher que só existe socialista enquanto não acabou o dinheiro dos outros. Esse é o ponto. Uma hora a conta não vai fechar. E aí a gente vai ter problemas com a nossa previdência social, a gente vai ter problemas com inflação no futuro e a gente já está começando a ver isso. A questão de equilíbrio fiscal já está sendo um problema extremamente sério e as pessoas não estão se ligando a isso. O Brasil hoje ele está afastando os investimentos porque aqui virou literalmente um manicômio tributário. E essa questão do social, ela tem que ter critérios, datas, porque senão a pessoa nunca vai ter incentivo a sair dentro daquele tipo de programa. E eu te dou o exemplo clássico que acontece. Depois que aumentou a Bolsa Família para R$600, mais alguns benefícios do Estado, mais alguns benefícios, benefícios federais, mais alguns estaduais, tem gente que recebe mais de R$1.000 por mês. Para não fazer nada. Nada, absolutamente nada. E aí você quer contratar uma pessoa dessa, não, mas eu não posso assinar minha carteira. Então ela prefere fazer os bicos por fora para acumular ou às vezes não fazer nada, porque para ela está muito cômodo. Não é ela que está pagando, não é ela que está se esforçando. Enquanto você tem uma faxineira, quando você tem um segurança, muitas vezes, ganhando lá o seu salário mínimo, sofrido, suado, aquela pessoa está ganhando sem trabalhar. Então tem que existir critérios de saída, como, por exemplo, a gente fala, curso de qualificação, a pessoa tem que estar procurando emprego. Se ela está com dificuldade, por que a gente tem que contratar, abre aspas, extra? Por que a gente não pode botar esse pessoal para fazer serviços públicos básicos? Varrer rua. Seria básico, qualquer pessoa pode fazer. Então... fazer uma troca do serviço. Fazer uma troca de serviço, justamente. O Estado está te dando isso, mas você pode ali cuidar de uma praça. Exato. E hoje não existe essa contrapartida. Então fica muito cômodo para uma parcela significativa da população ganhar esses benefícios. E aí o governo de esquerda, malandramente, ele vai falar o seguinte, olha, mas as taxas de desemprego estão lá embaixo. É lógico que está lá embaixo. Boa parte da população está ganhando esses benefícios, boa parte não quer trabalhar e boa parte sequer está procurando emprego em função desse monte de problemas que a gente vê por aí. Na época da pandemia, o Bolsonaro ele teve aquele auxílio emergencial, né? Inclusive foi uma época que eu estava trabalhando em outra área, eu saí e aí eu acho que eu recebi 1 mês ou 2 meses, mas depois logo eu fui para Uberlândia, comecei a trabalhar. Mas eu conheci muita gente, inclusive até que não gosta do Bolsonaro, e recebeu o auxílio
E foi um auxílio emergencial que ajudou muita gente, porque inclusive muitas empresas tiveram que fechar, muita gente ficaram desempregada. E teve gente que estava trabalhando e conseguiu receber o auxílio, né? E recebeu o auxílio. Então, assim, não, e foi até interessante que depois bloqueou conta. Teve muita gente que teve conta Sim. bloqueada por causa disso, porque teve que devolver o dinheiro. Mas foi uma parcela muito Uma mínima. parcela mínima. E eu vi empresário, pessoas que não precisavam que recebeu, viu? Como que. Porque a gente culpa muito. O governo, mas o governo é um reflexo da sociedade. Não é? E aí, Infelizmente. olha como que é. E como que é isso? Como mudar essa mentalidade? Como fazer com que essas pessoas enxerguem assim que não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é seja qual que estiver no poder, mas e sim que elas também são responsáveis pelas pessoas que estão ali e que elas têm que mudar essa mentalidade ou trabalhar isso. Primeira coisa, no meu humilde entendimento, é a gente mudar essa visão que as pessoas têm do paternalismo estatal, e isso a gente já está fazendo, conversando, mostrando essas novas ideias. O segundo ponto, eu falo, é a gente, quando fala assim, investimento, as pessoas sempre pensam em mais dinheiro para determinado setor. E aí a gente volta novamente naqueles benefícios perversos. Vamos imaginar que você tem 2 escolas. E dentro dessas 2 escolas, uma com a verba lá, vamos imaginar a verba de 100 mil, entregou resultado, se saiu muito bem, os alunos são exemplo. Aí você teve outra escola do mesmo tamanho, mesma quantidade de aluno que foi mal. Aí, no que ela foi mal, o político ele vai falar, não, essa escola aqui, por estar sendo mal, ela precisa de mais dinheiro. Esse que já está um erro discrepante muitas vezes nessa visão, nessa mentalidade. E aí, como mudar? Mudar a educação de base, começar a conversar e se posicionar, sair de cima do muro, que é o que eu vivo falando para as pessoas, se posicionem, estudem política. Uma coisa que eu falo muito para os meus clientes também, para mudar a mentalidade, eu sei que é um caminho muito longo, as pessoas às vezes querem mudar, mas não fazem nada para mudar. Tá lendo um livro, tá fazendo algum curso, tá estudando à distância. Hoje você tem cursos que você faz à distância de administração, cursos que não são tão caros, que você vai pagar R$70 por mês para estudar à distância. Aí a pessoa trabalha e fala que não pode se qualificar. Leitura de livro, 5 folhas por dia. Em 10 dias, parabéns, você leu 50 folhas. 30 dias, 150. Você já leu um livro. Se você lê um livro por ano, você já está fazendo mais do que 98% dos brasileiros. Isso dá capacidade para você de conversar, de você argumentar, de você conseguir evoluir a nível pessoal e a nível social. Então, é um caminho difícil que a gente está tentando trilhar dentro desses posicionamentos políticos que a gente defende, de contrário ao Estado, redução dessa máquina pública, mas o brasileiro ele só vai cair na real quando chegar um ponto que muitas vezes já não pode mais voltar atrás. Então, batalhar dentro dessa questão é difícil, vai ter muitas forças contrárias, mas é caminho de formiga, passinho de formiga. E eu espero que com essa conversa que a gente está tendo, talvez algumas pessoas possam vir perguntar, possam vir analisar certas pontualidades que às vezes uma pessoa que eu falo hoje é uma pessoa que espalha amanhã. E é assim que eu vejo. É impossível mudar a sociedade da noite pro dia. Isso aí eu não vejo. Só que eu quero. Opa, eu gosto. Mas eu quero chegar num futuro e falar, quando meus netinhos perguntarem para mim, ei, Zank, o que você fez? Aí eu vou falar, olha, eu lutei a favor da liberdade de expressão, eu lutei a favor da redução do tamanho do Estado, eu fiz uma monografia em que eu abordava a questão da redução do tamanho do Estado, a responsabilização dos partidos políticos, e eu vejo muito isso no Novo hoje, principalmente porque é o único partido que exige, no mínimo, ensino médio para todos os candidatos a vereador, prefeito. Então, qualquer lugar do Brasil que você vê algum candidato novo, você sabe que ele tem pelo menos ensino médio. Pelo menos tem um ensino médio. Tem ensino médio completo. Então, naturalmente, você vai ver engenheiros, advogados, pessoal mais gabaritado para propor lei e fiscalizar. Se for sindicalista, não pode. E, além disso, a gente passa por uma prova que vai verificar a sua ideologia. E dentro dessa ideologia verificada, se você não tirar uma quantidade de pontos mínimos, você não entra também dentro do partido. Então, a moralidade, ela tem que ser
começar a cobrar dela dentro do município, dentro daquilo que você pede. A pessoa ela tem que olhar para si e falar, não, será que eu estou realmente ganhando do Estado? O que eu vou fazer para melhorar a minha capacidade? E eu atendo muitos clientes, às vezes, que têm dificuldade de comunicação, que são tímidos, alguns que são gagos. Eu falo, cara, não adianta você falar só do passado. Você tem que fazer o que você quer fazer hoje para mudar o seu futuro. A partir de agora, A partir de agora. Usar as ferramentas que tem. Justo. E eu acho que é isso que eu me proponho a fazer muitas vezes, que é levar conhecimento, tentar agir da forma mais clara e sincera possível para mudar certas percepções que no Brasil, infelizmente, vão levar ainda algum tempo para ser mudadas. Ô Zanchi, tem umas perguntas aqui, inclusive o Rodrigo ele mandou uma, falando assim, porque inclusive você fala que é de direita, né? O Partido Novo se posiciona como direita, Sim. Mas a gente tem essa questão aí dos apoios. Por exemplo, o Bolsonaro é o cara que demonstrou a direita, né, no Brasil. E aí ele veio aqui. O que você tem a dizer sobre o Bolsonaro ele apoiar o Ricardo Nunes lá em São Paulo? Porque o Ricardo Nunes tem uma eu vejo muito essa esquerda. questão do partidária. Ontem mesmo estava conversando com algumas pessoas. Essa questão partidária do Bolsonaro ter se aliado em São Paulo com o MDB. MDB é esse que vota 84% do tempo junto com o Lula a nível federal. Isso me preocupa bastante. E aí eu fico naquela. O que o Bolsonaro viu em apoiar o Nunes lá dentro? Será que foi só por questão dele ser, muitas vezes, tá ligado ao partido do Valdemar da Costa Neto? Foi porque ele não viu nenhum outro candidato viável para combater o Boulos naquele determinado momento, que era um dos favoritos dentro da pesquisa, e aí ele decidiu entre o MDB do Nunes e o socialismo extremamente escancarado do PSOL? São dúvidas, são incógnitas que eu vejo que Bolsonaro deveria ser mais claro para responder. Mas o meu apoio a MDB em nenhuma situação eu consideraria válido. Até aí falando dos partidos, né? Quando você olha a nível federal, União Brasil vota 74% junto com Lula, o MDB vota 84% junto com Lula, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, um candidato que já foi aí muito tempo dentro do PSB, vota 92% junto com o Lula. E é aquela história, é o novo, literalmente o novo, com princípios de direita, com ideias de direita, sendo liberais, libertários de direita, lutando contra esse tanto de partido ou pessoas que são de esquerda ou que muitas vezes vão tentar surfar nas costas do Bolsonaro. Mas entendendo que direita, posicionamento político, embora Bolsonaro seja um expoente, ele em si, por definição, ele não é a personificação da direita. Ele defende ideias de direita, mas a direita é muito maior do que o Bolsonaro. E hoje a gente tem aqui também que ele apoia o candidato do PL e é de direita, se diz de direita. Você acha, o que você tem a dizer? Porque o Bolsonaro, que ele poderia também, porque eu lembro que o Daniel, ele sempre falou muito do Bolsonaro e aquela coisa, e o novo, e assim, a gente até imaginaria naquilo ali um apoio, né? Mas assim, a gente entende também que o Bolsonaro tá ali no partido, no PL. Mas o que você tem me falar que hoje ele veio até aqui na cidade, o Bolsonaro, e apoia o candidato da direita do Lissauer. Eu até fiz um vídeo em que eu abordei essa questão, e se o pessoal quiser acompanhar dentro das minhas mídias sociais, basta colocar lá Dirceu Zanchi, que você vai ver a minha fotinha alaranjada lá. Em que eu abordo a questão que Bolsonaro ele tentou criar o partido chamado Aliança pelo Brasil. E dentro desse partido, defendido por ele, princípios de direita, ele colheu mais de 1,5 milhão de assinaturas, o que seria mais do que suficiente para a criação de um novo partido. Porém, contudo, entretanto, a gente sabe como está aquela parceria do PT-STF, onde simplesmente negaram essa quantidade de assinatura para a formação desse novo partido, em que o Bolsonaro possivelmente seria o presidente. As eleições de 2022 estavam chegando e Bolsonaro precisava obrigatoriamente, tanto a nível jurídico, para dar suporte para ele, tanto a nível de partido, para que ele pudesse, e no Brasil você é obrigado a estar afiliado num partido, para que você pudesse se candidatar. Precisando se candidatar para um partido, naturalmente partidos no Brasil possuem donos.
E ele, infelizmente, ou felizmente, mas a meu ver, Valdemar da Costa Neto, envolvido com o PT no passado não seria uma boa opção, mas ele optou pelo PL, Partido Liberal, que até então era considerado um pouco inexpressivo. Entrou para o PL, concorreu para as eleições de 2022, mas quando um partido tem dono, você é obrigado a seguir as regras daquele pessoal que fica por trás das cortinas. Então, o Valdemar da Costa Neto, salvo engano, em março, ele lançou uma nota partidária falando o seguinte: proíbo qualquer membro do PL a demonstrar apoio a qualquer um que não seja do PL, sob risco de expulsão do partido. Então, Bolsonaro, embora ele esteja no PL hoje, eu vejo muitas vezes que ele é refém de certos acordos partidários que são feitos atrás dos panos. Falando propriamente do Lissauer, eu não o vejo como uma pessoa de direita. Você não vê ele como direita? Nunca. Até porque ele viveu 8 anos em Partido Socialista. Ele era do PSB. Do PSB. Partido Socialista Brasileiro. Disputou eleições com Carlos Cabral, que todo mundo sabe que é um petista raiz. Quando o Bolsonaro entrou... O Carlos hoje ele não tá no PT, né? Diretamente, mas acho que a coligação, o vice dele é PT. Sempre que eu falo em nível político, a pessoa tem que analisar conhecimento, histórico, o que a pessoa fala, o caráter. Mas, continuando. Ele, propriamente dito, quando o Bolsonaro entrou dentro da política, uma das principais bandeiras de campanha que o Bolsonaro falava era a redução do ICMS dos combustíveis. E o Bolsonaro ficou muito tempo pedindo, implorando para os estados: gente, reduz o imposto de vocês, que a nível federal eu zero. E esse cidadão que a gente está citando o nome aí, simplesmente ele falava: não vou reduzir o ICMS do estado, vai perder arrecadação, entre outras questões. Quando aconteceu o impeachment da Dilma em 2016, ele se posicionou contra, mas eu o vejo como um candidato vaselina, folha de bananeira. Muitas vezes ele está de um lado, se posiciona, não faz críticas ferrenhas ao STF, não faz críticas ferrenhas ao Lula, fica naquela situação de banho-maria. Para um político da esquerda, para ele é fundamental, mas o ponto é como em um estado como Goiás, fortemente agrícola, ele vai se definir, levantar aquela bandeira, sou de esquerda, ele não pode. Então o que ele faz? Ele tenta ficar muitas vezes ali em banho-maria, como se fosse uma vaselina, não tecendo críticas. Convido vocês, inclusive, a entrar nas mídias sociais dele e ver se tem alguma crítica. Eu desafio qualquer um. Procura críticas desse senhor candidato à esquerda, de forma ferrenha, contundente, de alguém que pega e coloca aquilo na mesa. Você vai ver que não tem. Então, embora ele esteja no PL hoje, eu vejo que foi um acordo por trás dos panos e, infelizmente, Bolsonaro, por não ter conseguido levantar o partido que ele queria, justamente em função do STF, que barrou essa quantidade extrema de assinaturas necessárias, ele se obrigou a dar apoio ao PL. E lembrando que Rio Verde é o terceiro maior PIB do estado. Então, para o PL, o Rio Verde é uma cidade que precisa de uma representatividade política, mas infelizmente está sendo representado, com todo respeito, por essa pessoa que, a meu ver, não representa nada de direita. Então você tá falando que o homem é um direita disfarçado. Existe um termo que a gente coloca para pessoas que se dizem de direita, mas que no fundo são socialistas, que é melancia. Verdinho por fora, vermelho por dentro. Eita. Olha, só lembrando, né, deixando aqui claro, porque assim, eu sempre, quando eu cito algum candidato aqui, sempre vem a turma dele brava depois lá nas redes sociais. Então, assim, eu dou oportunidade para todas as pessoas virem aqui e dar entrevista. Inclusive, eu estou convidando todos os candidatos e, inclusive, o próprio candidato que a gente está citando, que é o Lissauer, ele está convidado, só que ainda não recebi uma resposta da assessoria dele. E convidei também o Carlos Cabral e o Wellington Carrijo, que também tá para confirmar. Então, todos estão convidados, que eu acho que é interessante. Isso aqui é um posicionamento que cada um tem, e é uma oportunidade para que todos possam falar, não é isso? Vou fazer mais uma ressalva. Rio Verde é uma cidade extremamente agrícola, e naturalmente
posicionamento da maioria das pessoas, principalmente dentro do ramo produtivo, é conservador. Conservador entenda-se também dentro do espectro político de direita. E aí, quando a gente vê aumento de ICMS, quando a gente vê a taxa do agro, que infelizmente ele fala que não votou a favor por uma questão de regimento interno, eu, como formado em Direito, resolvi ler o regimento interno da Alego. Ele especificadamente tem 66 folhas. E a gente sabe que dentro da política, o presidente da Assembleia Legislativa, ele é o segundo cargo de maior poder dentro do Estado, pois permite com que o presidente da Assembleia converse com o partido A, com o partido B, com o partido C, e isso faça com que ele possa colocar em votação certas matérias e deixar de lado algumas outras. Ele, como produtor rural que diz ser, ele teria várias justificativas, até mesmo dentro do próprio regimento interno, que ele poderia falar, não, vou pedir mais um prazo, vou pedir uma análise técnica, vou pedir mais uma audiência pública, vou simplesmente retirar de pauta porque está tendo muito clamor, os agricultores estão me cobrando. É função do presidente da Assembleia Legislativa fazer isso. Só que o ponto é, o que teria de consequência? Ele se indispor no momento que isso aconteceu com o Ronaldo Caiado, com quem até aquele determinado momento ele era aliado. Foi o Ronaldo Caiado que pediu, óbvio, mas quem bota em votação é o presidente da Assembleia Legislativa, tanto botar como tirar certas matérias de pauta. Então, se ele tivesse aquilo roxo, literalmente ele poderia ter feito. Ele seria reconhecido pelos agricultores como alguém que se posicionou de uma forma firme e clara. E, infelizmente, é aquilo que eu sempre falo. Político que não se posiciona, para mim, é um covarde. Hoje a gente tá chegando aqui no finalzinho e o nosso papo tá muito bom. Eu acho que a gente tem que marcar porque a gente tem outros assuntos para falar. Tem muita coisa interessante aí. Hoje a gente vê o novo, ele é pequeno, né? Ainda a gente vê que ainda não tem tanta expressividade, inclusive não tem nem tempo muito de TV. Como que você vê que assim, essa possibilidade de o novo chegar hoje na prefeitura, na Câmara, como que é possível? Basicamente, de cada 10 pessoas que você conversa sobre o novo, falando em relação a todos os candidatos terem, no mínimo, ensino médio, o que faz com que a maioria tenha ensino superior, falando que o novo é o único partido que você faz uma prova para entrar, mostrando que você tem uma ideologia política definida, e não esse bando de partido que tem um esquerdista aqui, tem um de direitista ali, que pega qualquer coisa para fazer volume. Nosso partido ele não tem isso. Então, estamos sim lutando contra essa máquina pública muitas vezes, contra partidos que são grandes e têm financiamento, têm fundão eleitoral. Só que o grande diferencial do novo é as pessoas que a gente para conversar, a gente consegue convencer através da verdade. E isso é o que falta em todos os outros partidos, porque nós somos o único partido que a gente pode sair com a camisa dessa aqui, ó, e sentir orgulho. E falar que a gente não se alia com a esquerda. É o único partido que quando a gente está andando pela rua, as pessoas reconhecem que são princípios bons. As pessoas falam, nossa senhora, mas o Partido Novo é bom. Ah, mas será que tem chance? Se cada um que falasse essa frase assim, nossa, será que tem chance, votasse no novo, a gente não tem dúvida nenhuma. A gente ganharia com 90% de aprovação. E isso é o que mostra as pesquisas qualitativas quando falam do novo. Por quê? Porque as pessoas compram fácil um partido que mostra seriedade, em que as pessoas são qualificadas e não, muitas vezes, esse bando de... com todo respeito, esse bando de oba-oba que tem dentro dos outros partidos, de pessoas que muitas vezes não sabem ler, escrever, não sabem interpretar certa situação, mas tá lá para fazer volume. O novo não tem isso. O novo tem qualidade ao invés de quantidade. E isso é um grande diferencial quando você vai analisar qualquer tipo de coisa, porque eu prefiro algo que seja oferecido com uma clareza, com uma honestidade, com uma sinceridade, do que esse monte de coisa meia boca. Tá certo. Ô Zanck, fala aí então pra galera, pra quem tá te assistindo, você é candidato, né, a vereador, e fala aí por que as pessoas devem votar em você, por que você pode ser um vereador pra cá, pra Rio Verde. Bem, o que eu posso afirmar para vocês é que eu sou uma pessoa extremamente qualificada, que já estudo política há muito tempo,
uma pessoa que lê, que sabe interpretar, uma pessoa que se preocupa com política como uma forma de melhorar as questões dentro da sociedade. Eu já tive várias situações que eu tentei conversar diretamente com certos candidatos, com certos deputados, mostrando que é possível reduzir burocracia, que é possível melhorar a qualidade do serviço público, que é possível fazer com que a gente não fique tão escravo do governo, simplesmente por má vontade desses políticos. Então, a partir do momento que você confia e acredita que pessoas possam realmente lutar por essa bandeira da direita, lutar por essa bandeira de redução do tamanho do Estado, que não vão ficar em cima do muro tentando convencer os dois lados, é um sinal de honestidade, integridade e caráter, que está faltando, infelizmente, para muitos candidatos que têm vergonha de se posicionar. Muitos vão falar para você, mas a nível municipal não existe essa questão de esquerda, de direita, aumento do tamanho do Estado ou redução do tamanho do Estado. Muitos vão te falar isso. Mas o que você tem que entender é, daqui 2 anos, são eles que vão puxar votos para deputado estadual, senador, deputado federal, presidente. Você confiaria nessas pessoas que têm vergonha de dizer o posicionamento político deles para confiar o seu voto? Então, se você procura alguém que tenha esse tipo de princípio, que se define como alguém anti-esquerda, eu peço o seu voto e o meu número vai ser 30 mil. Tá certo. Eu agradeço também por você ter vindo aqui, de ter disponibilizado e tá sempre de portas abertas quando quiser. Fico muito feliz pelo convite. Torço para que vocês cresçam bastante dentro desse jornalismo imparcial que vocês estão fazendo. O conversar, o debater ideias é o ponto fundamental que muitas vezes está sendo tolhido no Brasil em função dessa censura e perseguição que está tendo a certos grupos políticos. E eu espero do fundo do meu coração que o jornalismo como um todo ele passe a abrir os olhos, vendo que o Estado é essa ferramenta opressora que, quanto mais liberdade você dá para eles, vai chegar um momento que eles vão tentar te tomar, e é o que está acontecendo agora. Hoje saiu, por exemplo, a notícia que até mesmo a Folha estava sendo censurada. Veículo esse de informação que puxou saco do PT por tanto tempo. Ixi. Então, uma mídia independente, uma mídia inteligente é fundamental para que a gente possa combater essas políticas socialistas fracassadas. Obrigadão, muito bem-vindo sempre, meu querido. Galera, é o seguinte, vocês que estão nos acompanhando, amanhã nós vamos estar ao vivo novamente às 17 horas, fique ligadinho aí, pode entrar ao vivo e participa. Nós vamos entrevistar a candidata vereadora Lúcia Batista, tá? Então fique aí. E vocês que não conseguiram, que estão acompanhando a live, nós vamos colocar também uma parte dessa entrevista aqui na nossa página no Abóbora com Pressa. Fique sempre com a gente, segue a gente, compartilha e beijo, até mais. Até a próxima.